Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre negócios, gestão, comportamento, empreendedorismo. Sou Felipe Silva, host desse podcast, e hoje o tema é hipnose e terapia de precisão. Um tema super legal que nossa audiência vem pedindo há muito tempo. Comportamento humano é a base da gestão, do empreendedorismo, dos negócios, né? Há muito tempo, mas hoje principalmente. E para falar sobre esse tema, nosso convidado Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui. E a tradição desse podcast, desse Papo Empreendedor, é que quem se apresenta é o nosso convidado. Então fique à vontade, conta para nós quem é o Guilherme, fala um pouquinho daquilo que você faz e a gente quer ouvir sua história. Perfeito. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Felipe, muito obrigado pelo convite e por toda a atenção da audiência que está reservando uma parte do seu tempo para consumir esse conteúdo, que com certeza eu vou fazer o possível aqui para deixar tudo bem claro. Muito prazer a todos, meu nome é Guilherme Viana, eu trabalho com terapia de precisão, mas muitos me conhecem principalmente na clínica como Gui, o hipnoterapeuta, né? Por conta da hipnose, porque a hipnose é algo que chama muita atenção, né? Então, só que o que é interessante, quando a gente fala de terapia de precisão, a terapia de precisão é a abordagem terapêutica desenvolvida por mim mesmo, que foi inspirada pela clínica onde eu atuo, que é a Clínica Pedro Andrade, que é uma clínica de medicina e nutrição de precisão. A terapia de precisão ela engloba 6 abordagens terapêuticas e mais 5 ferramentas. Então é um leque de 11, é um arsenal de 11, que tem como objetivo entregar para o paciente resultado no menor espaço de tempo possível. E uma dessas armas é a hipnose. Então é que a hipnose ela meio que rouba a cena, né? Sim. Então ela chama muita atenção porque tem muito misticismo, né? Será que funciona? Será que não funciona? Será que dá certo? Será que não dá certo? Então a terapia de precisão ela foi desenvolvida com inspiração da clínica, né? Porque lá na clínica a gente faz um trabalho de extrema precisão por conta dos exames avançados que a gente possui lá, né? Exame genético, de microbiota, metabolômica. E isso foi me inspirando e eu fui desenvolvendo novas abordagens, estudando novas abordagens, porque eu percebi que em um determinado ponto da minha carreira que não fazia sentido para mim como terapeuta ter apenas uma abordagem, 2 abordagens, 3 abordagens no meu leque. Para mim era muito pouco, porque eu ficava amarrado, eu ficava limitado. A complexidade das necessidades do paciente, elas podem mudar, podem alterar, né? 100%. Eu costumo dizer que não é brincadeira, eu costumo atender... Começa o dia com uma tentativa de suicídio, na metade do dia tem um divórcio, e no final do dia é uma pessoa que ela tá com câncer, por exemplo. Então, eu preciso saber trabalhar tudo e também entregar resultado no menor espaço de tempo, porque que é o que você vai me perguntar em breve, né? Como eu vim do burnout, eu senti o peso da ansiedade na pele, eu percebi que as pessoas elas ficam desesperadas por uma resposta. Então, claro, não sou eu que faço chover, né? É eu e o paciente juntos, né? E aí eu me esforço para trazer uma certa precisão para o paciente. Porque numa crise de ansiedade, o conceito de espaço-tempo fica muito relativo para a pessoa que está nessa situação, né? Sim, ela fica muito vulnerável emocionalmente, na questão comportamental e mental, né? Total. Guilherme, conta para nós, como que você chegou nessa área de se relacionar com pacientes, de ser um terapeuta? Perfeito, vamos lá. Primeiro, tudo isso aconteceu por conta de uma crise de burnout, né, que eu tive. Para quem não sabe, isso é um tema bem importante para este podcast, né? Burnout nada mais é do que o desgaste físico e emocional com a vida profissional. E eu tive, por volta de 6 anos atrás, mais ou menos, eu era coordenador de uma empresa e por conta de ser hiperprodutivo e atender uma carga de pacientes bizarra, que, por exemplo, era uma agência e eu atendia a nível operacional 120 clientes como gestor. Então, eu atendo alguns pacientes de agência e às vezes eles falam assim, eu tenho 30 clientes, tenho 40 clientes. Eu falei, caramba, eu sozinho engolia a sua agência. E não era normal, não era saudável. E aí, deu problema, né? Não consegui suportar isso. E eu tive crises severas, duraram cerca de 7 dias, até que foi rápido, né? Durou 7 dias, eu tremia, dava risada sozinho, minha boca sangrava, foi o ápice do ápice, e aí eu parei
E em 2 dias eu acabei com as crises. Após uma semana, nunca mais tive crise de ansiedade. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas. Tipo, a minha rotina, o que eu tava fazendo pra mudar. E aí, do nada, em 1 mês, eu dei 30 mentorias gratuitas, assim, pras pessoas, porque eu não ainda via o potencial daquilo que eu tava executando. E as pessoas começavam a ter resultado. Eu falei assim, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, né? E aí eu comecei, aí eu já fiquei 1 mês de aviso prévio, saí, e nesse 1 mês de aviso prévio, por incrível que pareça, em 1 ano e meio de empresa, foi o meu melhor mês de performance, de entrega de resultado, e eu saí muito bem, muito tranquilo, com a minha saúde, com a minha cabeça encaixada, e aí eu comecei a minha abordagem, e a minha primeira formação foi a hipnose clínica mesmo. Legal. Guilherme, qual que é a diferença, né? Quando a gente fala de burnout, não está ligado diretamente a eu não gostar do que eu faço, ou da empresa, ou do meu trabalho ser ruim. Eu quero entrar na seguinte questão. Quando a gente fala de negócios, ou até mesmo de uma vaga de emprego, às vezes as pessoas acham que a gente só vai fazer aquilo que a gente gosta às 8 horas por dia e o mundo corre unicórnios pelas estradas. E a realidade não é assim. Qual que é a diferença de repente, eu não estar no emprego adequado para os meus sonhos ou para aquilo que eu acredito e eu estar caminhando para um burnout, né? Vou dar um exemplo. Eu sou da área de finanças, da área de gestão. Numa área da saúde, né, no atendimento, não me sairia bem, porque não é minha vocação, né? Mas não necessariamente na minha área eu não tenho cansaço, eu não tenho estresse, enfim. Qual que é essa diferença de quando está se tornando burnout e quando eu preciso fazer uma transição de carreira? Tá, perfeito. Bom, quando a gente fala de burnout, eu costumo dizer que existem 3 steps, assim, vamos dizer assim, para o champanhe estourar. Então, quando a gente fala de burnout, o que é interessante? Existem 3 estágios, ao meu ver. A pessoa, quando ela se cobra em excesso, porque ela precisa entregar resultado, ela precisa trabalhar, mas às vezes a empresa nem cobra tanto quanto ela se cobra. O segundo ponto é quando o profissional ele trabalha de uma maneira interessante, mas a empresa quer arrancar o couro dele. E aí o terceiro, que é onde estoura, é quando junta os dois. É quando o cara se cobra muito e a empresa cobra muito, e aí ele não tem horário para viver, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, e aí isso leva ao adoecimento, né? Então ao desgaste físico e emocional da vida profissional, né? Mas quando a gente fala essa é a primeira visão, né, em cima da sua pergunta, e a segunda visão é quando a pessoa, por exemplo, ela não vê sentido no trabalho dela, né? Então, quando a gente vê uma empresa onde a pessoa ela está inserida e ela trabalha ali todos os dias e ela não consegue, vamos dizer assim, ela se dá bem com as pessoas, tá? Ela até gosta do ambiente de trabalho, tipo, não tô planejando aqui um cenário de 1000 maravilhas, tá? Sim. Se dá bem com as pessoas, gosta do ambiente, gosta da rotina dela, só que o trabalho não motiva ela. Eu conheço muitas pessoas que chegam e falam assim, cara, eu não gosto de fazer isso. E aí a questão é o não gostar, porque geralmente tem muitas pessoas que entram, percebem que não gostam e saem. E tem outras pessoas que precisam permanecer por necessidade. Sim. Né? Não gosto do que eu faço, não me vejo daqui para frente, mas eu estou aqui porque eu preciso. Então, a questão é a motivação que aquilo te traz. Então, basicamente, por exemplo, se você tivesse bem nessa empresa, um bom relacionamento com as pessoas, num bom ambiente de trabalho, e a pergunta que eu te faço nesse cenário ok, confortável, você se vê trabalhando nessa empresa daqui 2 anos? Putz, a pessoa fala assim, não. Você se vê mais motivado daqui a um tempo, feliz, esquece a pressão, esquece tudo, você gosta. Então, o que é muito interessante? Você tirar os problemas da frente e ter uma visão pura sobre aquilo. Entende? Porque aí você vai ter um pouco mais de clareza se aquilo é pra você ou não é. E é aquela coisa, cara, se isso daqui não tá bom pra mim, mantenha-se ali e procure outro negócio. Encontrou, você sai. Porque senão você fica aprendendo, perdendo tempo da sua vida e você não só se atrapalha, mas também atrapalha os outros. E porque em algum momento também a pessoa ela não se motiva com aquela função, ela não gosta daquilo que ela faz, ela precisa trabalhar, né? Porque todo mundo precisa, mas ela também não toma a iniciativa em buscar outras oportunidades. Total. Por exemplo, ela fica confortável, você se depara com
profissionais, empreendedores que se sentem confortáveis em ficar naquele limbo de que não, eu não gosto, mas também não vou procurar outra oportunidade? Exato. Não, com certeza, bastante. Eu vejo muitas pessoas que trabalham, fazem... Porque na minha anamnese, né, para quem não sabe, a anamnese, entre aspas, é a ficha que eu pergunto para os meus pacientes para conhecê-los. Trabalho, o que você faz? XYZ, qual a empresa? ABC. Você gosta do que você faz? Ah, não gosto muito. Ah, gosto. Ah, eu amo. Entende? É estressante? É, mas eu amo. Tem outras pessoas que falam assim, não gosto. Só que a posição, o salário é confortável e assim por diante. E acaba sendo um comodismo, né? Sim. Porque a finança, o faz-me rir entra e tá tudo certo. Mas a pessoa, ela acaba deixando de lado a questão do próprio propósito de vida dela. Porque muitas vezes também ela não sabe qual é. E aí tem várias searas aqui, né? Sim, exatamente. Guilherme, o que é a hipnose em si? Bom, vamos lá. A hipnose, vou procurar explicar de uma maneira muito simples, tá? Certo. A hipnose nada mais é do que uma ferramenta terapêutica. Que ela, terapêutica ou não, eu já vou falar o porquê ou não. Porque a hipnose, ela pode ser de palco, que é aquelas brincadeiras que todo mundo conhece. Eu acredito que, acho que todo mundo vai falar da hipnose por conta disso, né? Sim. Se come cebola, com gosto de morango, né? Essas coisas assim. Isso não é uma hipnose terapêutica. E tanto é que essa pessoa que executa isso é chamada de hipnotista, né? O hipnoterapeuta, que é o meu caso, é quando ele utiliza a hipnose junto com uma abordagem terapêutica. E aí ele se torna um hipnoterapeuta. Se ele usa hipnose por hipnose, ele é hipnotista. Poucos sabem disso, tá? Legal. E é dessa diferença. E a hipnose, ela é uma ferramenta que, no meu caso, ela é terapêutica, onde eu utilizo ela para acessar o inconsciente do paciente, ou seja, é aquilo que a gente não consegue acessar, né? Que nem nesse papo aqui, a gente está no modo operante consciente, né? Eu não consigo acessar o meu inconsciente, que segundo análises e estudos, a gente só consegue acessar através do sonho, né? Sonho e pesadelo, e através da hipnose, né? Freud dizia que o caminho mais puro para o nosso inconsciente são os sonhos, né? Então a gente não consegue acessar. Então a hipnose, ela é uma ferramenta que acessa o inconsciente do paciente, onde nós temos como objetivo dessensibilizar, reprocessar, ressignificar traumas, hábitos, comportamentos, pensar, sentir e agir. Ficou claro? Ficou, muito bom. Tá. Em relação à questão do inconsciente, acho que seria legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Você falou dos sonhos, dos pesadelos ou a hipnose. Em algum lugar eu vi que seria o momento que a gente está acessando o inconsciente, seria aquela sensação, sabe quando você está quase dormindo, que você está meio no stand-by? Se você puder falar um pouquinho de como que é esse processo. Então, no geral, da forma mais pura, nós acessamos quando a gente sonha. Mas não é toda noite que a gente sonha. Ou toda noite a gente sonha, se a gente só não se lembra. Então, depende bastante. Porque, se você for ver, né, os sonhos, eles acontecem no nosso sono profundo, né, nosso sono REM. E tem pessoas, e geralmente, né, praticamente todo mundo consegue acessar, mas depende da rotina da pessoa. Depende da qualidade do sono da pessoa. O sono dela não é qualificado às vezes e ela não se lembra nem da última vez que ela sonhou. Entende? E tem pessoas que, por exemplo, o que acontece, né? Muitas vezes, às vezes você cochila 30 segundos e você sonhou. Sim. Né? E você teve ali algum sonho. Eu sou esse cara. Acessei meu inconsciente? Provavelmente. Então é muito difícil a gente falar, né? Quando que eu vou acessar e quando que eu não vou acessar, porque é algo que é muito aleatório no nosso organismo, né? Porque geralmente todo mundo tem mergulhos de sono REM. A gente tem vários mergulhos de sono REM durante o sono. Só que a questão é o quanto que, não só a quantidade de mergulho, mas sim o quanto tempo eu permaneço nele. Né? Então, quanto mais tempo eu permanecer ali, mais qualificado fica o meu sono. Entende? E para quem ainda tem dúvida ou não sabe, como que funciona uma sessão de hipnose, Guilherme? Bom, uma sessão de hipnose, primeiro que eu executo, ela pode ser presencial ou pode ser online. Então, eu tenho pacientes de outros países que não tem problema nenhum fazer isso. Quando a gente fala de hipnose presencial online, eu preciso do quê? Vou falar pelo online porque é a mesma coisa do presencial, tá? É que no presencial, às vezes, faz tempo,
eu posso encostar na pessoa. Certo. Mas faz tempo que eu não faço isso, porque não vejo necessidade no momento, né? O Felipe tá aqui, eu e o Felipe, vamos supor que eu e o Felipe estamos online aqui, tá? Estamos numa sessão. E aí eu peço pro Felipe estar num ambiente seguro para ele, confortável, sem barulho, sem distrações. Peço para ele apagar as luzes, se possível, deixar um pouco mais escuro. E aí, se possível também, para ficar algo mais confortável para o Felipe, eu peço para que eu encaminho geralmente um áudio específico que vai ajudar na concentração do paciente. E após isso, eu falo assim, Felipe, pode fechar os seus olhos que eu vou conversar com você. E então, eu sempre começo com um estado de profundidade de relaxamento. Então, eu vou te encaminhar para um estado de profundidade de relaxamento para você ficar mais aterrado, diminuir sua ansiedade, aumentar sua atenção. E eu também trabalho o que a gente chama de senso-percepção. Só que eu ainda dou um tempero a mais. Eu faço você encostar no seu corpo e sentir no seu corpo como se fosse uma técnica de mindfulness, né? Que é focar no aqui e no agora. Só que eu peço para você fazer isso para que a sua atenção aumente, a conexão com o seu corpo aumente, para depois você dar ordens de relaxamento para o seu corpo. Então, eu tô ali fazendo uma hipnose, mas ao mesmo tempo eu te direciono para uma auto-hipnose. É isso que é a próxima pergunta que eu ia fazer. Qual a diferença e como que funciona essa auto-hipnose? Tá, eu vou concluir o raciocínio e te explico. E aí, eu vou te conduzindo e, por exemplo, se... uma coisa que é muito importante, tá? Muito importante. Gui, você faz regressão? Não. Você é a favor ou contra? Sou muito sincero. Se fosse pra você ter só essas duas opções, eu faço contra. Certo. Por quê? Porque a gente não tem um suporte científico interessante que vá falar que a regressão é legal. Então, ao meu ver, em toda essa experiência de anos de atendimento de hipnose, eu nunca fiz regressão. Na verdade, desculpa, eu fiz uma ou duas vezes porque me encheram o saco para fazer, né? E foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Eu sei fazer o processo, mas é um ponto que é um jogo de 50-50. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Pra gente detalhar pra nossa audiência, o que é regressão? Regressão é você voltar no passado. É eu voltar na infância do Felipe, tá? Aí tem muitas pessoas que falam de regressão, vidas passadas. Isso não tem comprovação científica nenhuma, tá? Nenhuma. Quando a gente fala de voltar ao passado, é eu voltar na infância, no ano passado do Felipe, entende? Onde houve ali algum trauma, um bullying, alguma Seria coisa para assim. Vivenciar aquela situação? Seria isso? A regressão ela vai revivenciar trazendo um novo ar, né? De novo jeito de pensar, sentir e agir. Só que hoje eu utilizo uma técnica, uma ferramenta que se chama EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que significa em português movimentos oculares que reprocessam e dessensibilizam. O EMDR, a pessoa ela fica com os movimentos oculares. Vou mostrar para o Felipe e depois vou virar para a câmera. A pessoa fica com os olhos para a direita e para a esquerda assim, ó. Não sei se a câmera consegue me enxergar, mas fica assim. Então meus olhos ficam para direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Inclusive, esse movimento é o mesmo movimento do nosso sono profundo. Quando você está no seu sono REM, seus olhos ficam assim, ó. Sério? Sério. Quando você está sonhando ali. E aí, qual é a questão? O MDR, ele causa... a gente acessa o trauma, né? A sensação e a emoção traumática. E ele traz um novo jeito de pensar e sentir e agir porque ele provoca um comportamento bilateral no seu cérebro. Por exemplo, a gente tem 2 hemisférios, direito e esquerdo. E quando a gente acessa essa informação, é como se a informação traumática pulasse para o outro hemisfério, trazendo uma nova chance de você reenxergar. Só que o que é interessante? Vamos supor que o Felipe ele tem um trauma de infância na escola, por exemplo. E aí ele sofreu bullying e aquele bullying ali desenvolveu uma raiva muito intensa. E a sensação e a emoção que eu vou trabalhar vai ser a raiva. Então eu vou falar em torno disso, só que eu faço o MDR com o tempero de hipnose. Sim. Que aí potencializa 1000 vezes, tá? Então eu vou fazendo aqui e eu vou conversando com ele, depois eu baixo minha mão, o Felipe fecha os olhos e dá pra fazer isso online. E o Felipe fecha e o inconsciente do Felipe traz memórias. Não sou eu na regressão que estou indo buscar. Ah, legal. É você que traz. Ou seja, isso torna o tratamento seguro e muito mais assertivo. Mas muito mais. Porque o MDR ele também traz uma organização cronológica
de lembranças. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu lembrei que com 13 anos eu senti isso, com 18 e com 19. Eu falo assim, meu Deus, até eu fico assustado com o que a pessoa traz. Por que a regressão não seria segura, Guilherme? Porque a regressão é como se você fosse reviver memórias. Então, tipo assim, entenda uma coisa. Se eu falar assim, ó, lembra da sua infância quando você sofreu bullying? Você pode lembrar. Só que você vai lembrar e vai enxergar. Na hipnose, você vai lembrar, enxergar e sentir de novo. Então, e se eu for fazer uma regressão com uma pessoa que sofreu um abuso sexual? E aí, como é que fica? Ela pode, cara, entrar numa crise bizarra e ela pode voltar pior do que ela estava. Entende? Tem regressão que dá certo, mas tem regressão que dá errado. Eu tenho várias pessoas que já me falaram ao longo da minha carreira, cara, eu queria matar o hipnoterapeuta. É muito arriscado, principalmente no pós, né? Provavelmente, quando a pessoa está fazendo tratamento, você tem um cronograma de sessões, mas se a pessoa ela fica extremamente vulnerável e aí ela vai para casa, ela está e você não sabe como está o ambiente, enfim, sei lá, né? Acho que você deixa a pessoa mais vulnerável do que ela entrou na sessão, né? Reviver emoções e sensações não cura trauma, pode piorar. Então, eu trago o MDR porque é a sua cabeça que está me trazendo a informação, não sou eu que estou buscando. Então, tanto positivas quanto negativas. Sim, na verdade eu vou buscar as negativas. Tá. Só que é você que está trazendo. Então, entenda uma coisa, a nossa mente, ela recalca, ela esconde as coisas. Então, quando a sua mente me traz uma lembrança, uma informação, é porque aquilo te incomodava e você jogou para debaixo do tapete, não teve punho para ter uma conversa difícil. Entende? Na verdade, o meu tratamento clínico hoje é um tratamento de precisão, mas é um tratamento de choque. Então, tipo assim, se você tiver problema, a gente vai bater de frente real. Só que com muita segurança, com muita tranquilidade. É que é um tratamento arrojado, que é tipo assim, você quer ter resultado? Você está disposto? Então bora. Se a pessoa tem problema. Né? E a proposta é justamente ela olhar de frente pro problema, não sair correndo dele. Exato. Você acha que as pessoas estão criando essa consciência, Guilherme, de que os problemas a gente precisa conversar com eles e resolver? Ele deixar embaixo do tapete não vai sumir, né? Exato. Porque às vezes a gente sente que algumas pessoas têm uma tendência a falar, não, eu não vou olhar para isso. Exatamente. Não vou olhar para o financeiro. Se eu olhar vai ser pior. Eu sei que tá cagado, desculpa a palavra, mas se eu olhar vai ficar pior. Não, eu não vou olhar para o relacionamento, porque senão vou causar um divórcio, por exemplo. Concordo 100%. Eu vou só dar um adendo para não perder o raciocínio. Explicando, eu não esqueci, tá? Auto-hipnose. Tá aqui também. Auto-hipnose é quando você se hipnotiza. Eu não curto muito. Eu prefiro que o Felipe me hipnotize do que eu mesmo tentar me hipnotizar. Precisa de muita concentração e tudo mais. Eu prefiro que alguém me hipnotize, entende? Certo. Basicamente isso. Mas sobre o que você falou, pode jogar debaixo do tapete, eu desenhei uma teoria em cima da experiência sensorial, que é uma abordagem terapêutica que estuda a fisiologia, o corpo, e eu chamo de teoria do ciclo das janelas, que é sobre janelas em aberto. Provavelmente o Felipe, as pessoas que estão aqui assistindo têm janelas em aberto. Tem conversas que precisam ter com pai, com mãe, com sócio, com funcionário, amigo, amiga, e foge disso. Entenda uma coisa, se você tem um problema e isso fica voltando na sua cabeça, um pingo no i precisa ser colocado. E quando você resolver esse problema, isso vai sair da sua cabeça. Agora, se você quiser ter uma obesidade mental, você deixa suas janelas aí e não liga pra elas. Aí você vai jogar para debaixo do tapete a vida inteira e isso vai dar um problema. Por uma hora esse monstro vai sair debaixo do tapete, né? Ele vai te engolir, na verdade, tá? É basicamente isso. E aí, isso a gente pode até chamar do quê? Ansiedade inconsciente. Legal. Entende? A pessoa, ela tá ali lotada de pensamentos, de preocupações, porque tem uma cacetada de janela em aberto que ela não consegue resolver. Cara, por que tá todo mundo tão ansioso desse jeito? Cara, quando a gente fala de ansiedade nos tempos de hoje, a gente tem um problema muito grande, que joga a favor, mas muito mais contra, que se chama tecnologia, né? Então a tecnologia é um negócio muito bizarro, que deixou, sim, as pessoas muito mimadas. Porque quando você fala de tecnologia, a gente está falando diretamente do seu sistema de recompensa. E o seu sistema de recompensa, ele organizado eu faço um esforço e eu recebo uma recompensa. Ele desorganizado eu quero a recompensa e eu não quero o esforço. A gente está numa geração hoje que a pessoa ela não cozinha, ela pede um iFood e se ela mora num prédio, ela reclama porque ela tem que descer para pegar comida.
Você nem fez a comida, cara. Tem uma vergonha na sua cara. Você Tá sabe de brincadeira. Você sabe que eu mudei de condomínio? E aí, olha pra você ver, eu tive esse mesmo pensamento. Porque eu morava num condomínio que era uma torre só. Então eu descia do elevador e já pegava o iFood. Agora eu moro na última torre, então eu preciso andar até a portaria. Né? O cérebro já... Por quê? O cérebro ele é uma calculadora de recompensa. Sim. De esforço, desculpa. E ele quer a todo momento um conforto. Então, quando a gente pega o celular aqui e a gente fica aqui no feed, o feed, ele do Instagram, por exemplo, ele fica aqui, ó. E não acaba. E isso mexe, é um estímulo dopaminérgico muito grande. Quando a gente fala de dopamina, a gente fala de motivação. Falou de motivação, falou de dopamina. E isso te estimula de uma maneira bizarra, só que qual que é o esforço que você tem pra fazer isso? Mexer o dedo. Qual que é a recompensa? Imensurável, porque você tá todo momento recebendo informação. Você tá vendo comida, você tá vendo homens, você tá vendo mulheres, você tá vendo futebol, você tá vendo tudo. Tudo. E aí, isso gera uma ansiedade muito grande. Por quê? Também. Isso é uma das coisas, tá? De hoje em dia. Só uma das coisas, só que ela é muito importante. Quando você vai pra vida real, você não tem mais motivação pra fazer isso. Porque seu cérebro, bonita, né? seu cérebro já foi alagado de novidade e dopamina. E aí você fala assim, caramba, eu preciso ir trabalhar. E pra ir trabalhar é maior esforço pra fazer isso. E aí a gente perde o sentido e isso acarreta para uma ansiedade. Aí a tecnologia também, hoje em dia, qualquer coisa que você faz, você já é cancelado. Qualquer coisa que você faz, você já tá errado. Aí você entra no Instagram, você começa a se comparar. E aí sua vida não tá boa. A empresa do outro fatura, a minha não fatura. E meu Deus do céu. E aí começa. Então, se você for ver, existe um útero que gera muita ansiedade chamado tecnologia. Muito bom. Você sabe que uma das atividades, né, que na terapia foi proposto para mim é ligar o modo avião do meu celular durante o treino na academia. Perfeito. Guilherme, que angústia que ele me dava no começo. Porque a sensação de que eu estaria offline durante o treino me dava muita ansiedade. Era difícil deixar o celular 50 minutos no modo avião. Sim. Né? E aí, com o tempo, isso foi diminuindo hoje tranquilamente. Eu costumo brincar aqui. Agora eu adoro deixar meu celular no modo não perturbe, né? Sim. Porque eu conversava com o meu sócio, inclusive, a respeito disso. As pessoas criaram um hábito muito negativo de que o WhatsApp precisa ser respondido na hora. Uhum. Então, esse é o problema de grandes empresários, né? Hoje, eu atendo muitos empresários. E qual é a questão? Você fica ansioso porque seu WhatsApp tá lotado. Mas quem abriu a brecha foi você. Sim. Porque você responde rápido. E aí depois o cara tá te mandando mensagem no sábado, você vai lá e responde. Maior burrice que você faz. Porque você tá acostumando ele errado. Então, você tá nutrindo uma necessidade dele bizarra. Tipo assim, quando eu mandar mensagem, o Felipe vai me responder se for de domingo. Então, o Felipe, ele vai me responder. E aí, não responde pra ver. O cara fica bravo, mas a culpa é sua. Porque você alimentou. Quando eu tomei a iniciativa de ativar horário de trabalho, por exemplo, nosso expediente na empresa das 8 às 8. Então, depois das 8 eu não respondo mais mensagem. Isso foi no começo um pouco angustiante, mas depois foi muito libertador. Sim. Porque agora o cliente, eu mando mensagem para as pessoas às 5 da manhã. Só que eu também coloco isso, olha, não precisa responder, só tô mandando para não esquecer. Porque acho que é uma questão também de respeito, né? Quem nunca? Eu acho que uma maior falta de educação é quem manda interrogação no WhatsApp, depois você não respondeu e manda uma interrogação. Como se você estivesse ignorando somente ela, né? Mas é um processo. No começo era muito difícil ver meu WhatsApp lotado. Mas também tem uma outra contrapartida que em algum momento eu falei, não, eu não posso me apegar ao WhatsApp lotado. E aí ficou confortável deixar 200 pendências no WhatsApp. Uhum. Só que aí também estava indo para um limite de procrastinação. Total. Não. E aí virou uma bola de neve aquilo. Então hoje, por exemplo, no meu caso, eu tenho um equilíbrio de saber, tô com 100, 120, tá num limite tolerável. Então respondo entre 24 e 48 horas, tá tudo ok. Se for uma urgência, a pessoa ligou para a equipe, mandou um e-mail, abriu um chamado ou ela me ligou, certo? Sim. Mas ficou muito mais leve esse processo. Eu acho que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela nos ajuda muito, ela também deixa a gente numa vibe de que eu preciso ser extremamente produtivo. E aí eu já queria puxar um tema de um vídeo que você lançou recentemente, que você fala sobre não romantizar
a agenda lotada, A a produtividade, né? produtividade. Porque, entenda uma coisa, qual que é o raciocínio disso? Pô, produtividade é um negócio maravilhoso, né? E eu desejo que todos aqui sejam, mas de uma maneira muito equilibrada, porque o estado de estar exacerbado em questão de produzir é um negócio muito perigoso. Porque se você for perguntar assim para todo mundo assim, no início da carreira, né, antes de começar a carreira ali, na sua adolescência, vamos supor que você já queria ser empresário e, enfim, e conquistar as suas coisas, os seus desejos. E aí, cara, perguntaria ali pro Felipe, por que você quer fazer o que você tá almejando e faturar o quanto você tá sonhando aí? Ah, cara, eu tô querendo fazer isso pra entregar o melhor pra minha família, pra entregar o melhor pra quem tá do meu lado, pra mim, pra eu ter conforto, pra eu ter tempo, pra eu viajar e tudo mais. Aí o que acontece? Muitos alcançam essa posição. Aí pergunta se você tá fazendo isso. Você não tá fazendo isso, porque se você ficou escravo de você mesmo. Então, tipo assim, pra que você vai produzir igual um maluco, sendo que depois você não vai usufruir de nada? Então você pode até morrer, entende? Você pode até adoecer e ficar prostrado numa cama porque você ultrapassou o nível limite do burnout, entende? Você perdeu a noção de tempo e espaço. Então, o que nos motiva é o que geralmente é o que vem lá do início, né? Cara, eu quero fazer isso porque muitos olham assim o pai e a mãe passando por XYZ, eu quero conquistar para fazer XYZ. E não fez nada disso, porque só fica em produzir. Por quê? Isso gera um senso de insatisfação. Nunca tá bom. Não, precisa mais, precisa mais. Você acredita, Guilherme, que o conceito de produtividade também está meio confuso? Né? Porque, digamos, né, vamos lá trazer a minha visão. Para mim, ser produtivo não é necessariamente fazer muito. É qualitativo. Mas fazer de forma com qualidade, de forma assertiva. Então, é mais interessante que eu responda 15 e-mails com soluções no dia do que eu responda 45 com uma péssima qualidade ou procrastinando alguma demanda. Às vezes eu começo a olhar que às vezes as pessoas acham que ser produtivo é trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite e ser extremamente produtivo. Vou fazer uma confissão pública, eu já tive uma experiência de tomar o Venvance. Não recomendo para ninguém, porque primeiro que eu não tenho nenhum transtorno de atenção, não tenho TDAH, não tenho déficit de atenção, não tenho nada. Mas aquela sensação de você ser o fodão e você começar às 6 e parar às 10 da noite e estar naquela vibe de que consigo fazer um treino ainda de força às 10 horas da noite, ela é uma sensação boa. E que ela também pode causar um vício, né? Que daí também acaba te perguntando se a gente está viciado em dopamina. Só que também é diferente da pessoa que fala, não, eu não preciso ser produtivo. Então, tá tudo bem se eu fizer bem menos do que eu combinei. Se eu levar uma vida, digamos assim, na maciota, não no sentido de ter uma vida leve, mas de ser até mesmo preguiçoso. Então, você acha que tem essa confusão sobre o que é ser produtivo no final do dia? Total. Foi o que você falou no início, a pessoa não consegue diferenciar a quantidade da qualidade. E, tipo, se você for pegar, né, por exemplo, primeiro, né, vamos rapidamente começar do zero. Para você ser produtivo, você precisa ter uma base muito bem feita. O que é a base muito bem feita? Você precisa ter um sono de qualidade, você precisa fazer uma atividade física, você precisa ter uma alimentação anti-inflamatória adequada para você, tá? Não é o que é bom para o Felipe que vai ser bom para mim, tá? Então, fazendo essa base, já melhora. Você já consegue ter uma cognição melhor, uma motivação melhor, um sistema de recompensa mais ajustado e assim por diante. E aí, as outras coisas, tipo meditação, isso daí é o bônus. Isso é a base, tá? Sono, treino e alimentação. Eu chamo de triângulo fundamental. Aí você consegue ser produtivo. E aí, se você não tiver essa base muito bem feita, você não vai conseguir sustentar sua produtividade. Esqueça. E, não, mas eu consigo. Não, cara, daqui a pouco você vai ter uma doença. Puxe seus exames, não deve estar nada bem. E aí, qual é o ponto? Se você faz uma base bem feita, e você é uma pessoa organizada também, você sabe onde você está, sabe onde você vai chegar na sua semana, no seu dia, no seu mês, o que for. E eu vou lá e falo assim, cara, eu vou matar as minhas pendências das 10 da manhã até as 2 horas da tarde. Se você se isolar, eliminar distrações, você consegue engolir o seu dia. Até as 2. Na verdade, eu vou até ser um pouco mais ousado aqui e falar que se você trabalha tudo isso, quanto você diz, talvez você seja uma pessoa que não é eficiente naquilo que você está fazendo.
talvez. Ela é desorganizada. Não, né? o que você saudável levaria 6 horas, tá levando 10, tem alguma coisa muito errada, ou tudo está errado. Entende? Então, não é sobre quantidade, porque também tem essa questão, né, de pegar, de provar para si, provar para os outros que você está trabalhando 90 horas por semana. Muito bom, você está antecipando sua morte, e é isso aí. Então, não faz sentido isso, entende? Eu prezo muito, que eu vou fazer até um comentário. Eu sou o cara que estou falando isso, eu trabalho de segunda a segunda, tá? Legal. De segunda a segunda. Mas tudo tem um equilíbrio. Que nem hoje vai ser um dia muito cheio mesmo por conta da minha agenda, porque, cara, é um pouco diferente. É como se fosse o trabalho de um plantonista de hospital. Sim. Então, pô, fechei a agenda hoje, mas minha agenda hoje acaba... Eu acho que eu vou sair da clínica hoje, se minha agenda for do jeito que está programada, eu vou sair de lá 9h30 da noite. Então, só que eu tenho a minha rotina, que ela nunca cai. Ela nunca cai. Então, pô, 10h30 eu tenho que estar dormindo. Chego, oro, durmo, acordo 6 horas. 6 horas eu já organizo o que tem para organizar. Eu vou para minha sala de oração. Depois da minha sala de oração eu vou pro treino. E aí, que nem hoje eu treinei boxe. Então, de segunda, quarta e sexta é boxe. De terça, quinta e sábado é musculação. E isso não cai. Então, quando chega domingo, quando eu falo atendo de domingo, domingo eu faço um atendimento ou 2, porque são casos bem específicos, tá? Atendo só no sábado na parte da manhã e depois eu curto. Então, eu tô com a minha noiva, eu tô com a minha família, eu consigo dar atenção para todo mundo, sem pressa, não negocio nada em troca de estar com a minha família, de estar com a minha noiva, porque não adianta eu me matar de trabalhar e meu relacionamento estiver horrível, né? Você percebe que você consegue também fazer isso por um hábito de organização, né? Exatamente. De você ter rotina, de você ter organização, né? E ainda vou falar uma outra coisa, tá? Eu tenho 3 doenças. Eu tenho doença de Crohn, síndrome do intestino irritável e tireoide de Hashimoto. São 3 doenças inflamatórias. Que se eu não tivesse bem, eu estaria internado aqui agora. Se eu não tivesse uma dieta regrada, eu estaria internado agora. Com tudo isso de trabalho e assim por diante. Então, é algo que, pô, eu tenho uma doença que a doença de Crohn, né, é uma doença muito séria que pode até levar à morte. Eu consigo controlar isso com muito equilíbrio e trabalho, sou produtivo, sou efetivo, não procrastino. Claro, procrastino, todo mundo procrastina, tá? Isso daí não existe. Esse negócio de, nossa, não procrastina, esquece, daí é coisa de louco, tá? E coisa de gente que não entende, não sabe o que tá falando. Procrastino, mas vocês entenderam em relação à produtividade. Então, tem como você dar conta de tudo. Guilherme, por que as pessoas dormem tão mal e não olham pro sono, cara? Eu costumo dizer que da minha pirâmide de Maslow, o sono é a base. Eu prefiro. Chegou muito tarde, tá com fome e sono. Qual a prioridade? Pra mim é dormir. Nada tira o meu sono. Porque eu preciso dormir. Até eu costumo brincar que eu tenho meu celular desperto 9 horas da noite. Hora de dormir. Daí eu brinco, peraí, tô atrasado pra dormir. Preciso começar meu ritual de ir pra casa e me preparar para descansar. Por que as pessoas, mesmo com uma pandemia que mudou o mindset, ainda acham que não, eu sou bom se eu dormir 4 horas por noite, se eu dormir a 1 e acordar às 4? E por que as pessoas não estão olhando para o sono como algo tão valioso que é, né? Então, quando a gente fala dos dias de hoje, a gente fala de sono, para muitos dormir é perca de tempo, né? Para muito empreendedor, dormir é perca de tempo. Cara, você tá muito equivocado. Ainda bem que você tá aqui, viu? E compartilha esse negócio, pelo amor de Deus. A questão é o seguinte. Uma das filosofias do meu tratamento é: eu entendo o porquê para potencializar o seu como resolver. Se você não entender o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê do sono, o porquê da alimentação anti-inflamatória, o que você perde, o que você ganha, você não consegue sair do zero. Então eu sempre procuro explicar o que está acontecendo ali e o que a gente vai fazer para sair do ponto A e para ir até o ponto B. A questão é o seguinte: quando a gente fala sobre o sono, a gente tem que entender que a nossa saúde começa no sono. Então, a gente está falando de mais cognição, mais concentração, menos ansiedade, menos estresse, menos vulnerabilidade a picos de estresse e ansiedade, né? E menos vulnerabilidade a más escolhas alimentares, dentre outras coisas, né? Então, o sono desqualificado,
ele também vai prejudicar a sua produção de testosterona, que Sim. é algo muito importante para todos nós. O homem produz mais, mas a mulher também produz. Então, você não vai ter descanso. Tanto é que tem muitas pessoas que eu pergunto assim, ansiedade, o que te preocupa? O que te deixa ansioso, ansiosa? E muitas pessoas falam assim, tudo. E segundo as minhas pesquisas, geralmente quando a pessoa ela fala tudo, geralmente, não são todos, tá? Mas é mais de 90%. Das pessoas, elas possuem um problema com sono. Por quê? Ela não consegue dormir, logo ela tem uma dificuldade de descanso, logo ela tem uma dificuldade de relaxar, e é porque ela acha que é perca de tempo, e tendo essa dificuldade, o sistema de vigilância dela, que é a amígdala, que está ali no sistema autônomo, a gente tem o sistema simpático e parasimpático, o que ataca e o que defende, né? O que fica estressado e o que tenta relaxar. Essa pessoa, como ela não consegue relaxar, ela tá sempre com o sistema dela de vigilância ligado. E aí buga. Por que buga? Qualquer vento é vendaval. Então, se ela derrubou um copo de plástico com água no chão, ela vai fazer um escarcéu, sendo que, tipo assim, limpa. Acabou. É um copo de plástico, não é nem de vidro, tá? Aí a pessoa surta. Aí depois ela vai trabalhar. Aí depois ela quer ter um bom relacionamento. Como? E aí tudo isso implica num bom sono também. Então, se você quer aumentar o faturamento da sua empresa, durma. Faça com que os seus funcionários durmam muito bem. E pra gente melhorar o nosso sono, tem várias dicas, né? De higiene do sono. Mas se fosse pra resumir aqui, jante o mais cedo possível. Com baixo nível de carboidrato. Por quê? Você está indo dormir. Seu corpo não está preparado para trabalhar. Ou seja, ele não está preparado para fazer digestão. Ele está querendo desligar. Está querendo repor tudo. Logo, o seu intestino, a sua capacidade digestiva está na metade da potência do almoço. Então, se você manda o carboidrato cai na corrente de sangue, ele é glicose. Glicose é açúcar, você vai ficar com energia. Você vai ter energia, então você vai ficar acordado. Se você está com fome 10 horas da noite, sabe o que você faz? Não come. Não come. Porque você vai atrapalhar o seu sono. Entende? Ah, mas eu não consigo. O problema é seu. Se resolva, você é adulto, janta mais cedo, tá? E aí qual é a questão? Se você quer ter um bom sono, diminua por volta das 7, 8 horas da noite as luzes. Diminua da sua casa. Deixa só luz indireta. Jante mais cedo. Tenha horário para dormir e para acordar. E muito simples. Não perca tempo. Porque muita gente fica assim, não, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Não, deixa eu ver o Instagram. Aí já perdeu meia hora. Não, peraí, eu vou assistir uma série. Cara, a série não é importante. Eu sei que você gosta, mas não é importante. Programa na sua agenda. Horário pra assistir Netflix. Sei lá. Mas que não seja no horário de dormir. Guilherme, você falou, você não consegue, o problema é seu, né? Às vezes a gente... Tem muito adulto... Eu gosto disso, tá? Tem muito adulto achando que é uma criança mimada, né? E acho que a premissa é muito clara. Você não é uma criança mimada pra você fazer o que você quer na hora que você quer, certo? Exatamente. Como é pra você, enquanto terapeuta, falar, ô Felipe, acorda, o problema é seu se você quer. É o que você precisa, não o que você quer, né? Sim. Geralmente eu não falo dessa forma, tá? É que a gente tá no podcast. E aí é legal. Porque eu sei que também prende atenção e chama a atenção de você que tá assistindo. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu falo pras pessoas, cuidado pra não me dar liberdade. Porque senão eu vou... Porque eu tô ali pra te entregar resultado, cara. Então, se você quer ter resultado, eu não vou passar a mão na sua cabeça, não. Eu vou falar que você tá errado, eu vou falar que você tá certo no momento certo, se fizer sentido pra você. Então, a questão é que, quando a gente deixa de fazer isso acusa um negócio muito simples que se chama ausência de prioridade. O seu sono não é prioridade pra você, mas procura dormir. Bem, claro, eu sei que eu estou falando isso, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade com o sono. E aí, o que eu te sugiro? Clínica Pedro Andrade. Vai lá pra clínica e vamos cuidar do seu sono, tá bom? Ou em qualquer outro lugar, o que for. Ao invés de correr atrás de uma muleta do Zopidem, claro que existem prescrições, né? Para tudo existe, mas às vezes a pessoa não tá dormindo, ela vai procurar um Zopidem, vai procurar algo... Uma muleta mesmo, né? Não, então não vou fazer, de repente, não vou melhorar meus hábitos, vou entrar com uma solução só com medicamento. 100%. Né? Guilherme, você trabalha, né, atendendo as pessoas, se conectando com as pessoas. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu adoro atender cliente. Ontem foi uma agenda super lotada, tive 9 reuniões. É algo que eu adoro. Mas eu tô lá com um cliente e eu tô absorvendo a energia dele, porque eu tô ouvindo o problema ou a alegria dele. É natural um cansaço no final do dia. Parece que, gastei minha energia e isso não necessariamente é ruim. Mas como você, enquanto terapeuta,
se blinda das histórias, das energias dos seus pacientes, porque de repente você atende pacientes com dificuldades que acabam afetando você enquanto indivíduo, né? Como que você separa isso? Bom, hoje, graças a Deus, literalmente, eu desenvolvi uma maturidade para cuidar disso. Para ser bem sincero mesmo, muito sincero, eu nunca tive problema com isso. Porque eu sempre forcei, como terapeuta, ter uma mente que é automatizada para pensar na solução. Então, duas coisas. Eu sou focado em pensar numa resolução e eu sou focado em não entrar no seu problema. Porque eu não posso entrar no seu problema. Porque, entenda uma coisa, se o Felipe está doente e ele vem até mim para se consultar e eu começo a entrar na dele, temos dois doentes. Sim. E aí como é que eu resolvo? Não dá. Não dá. Não dá. Então qual é a questão? O Felipe ele vem até mim para eu ajudá-lo a acender as luzes. Então eu não posso vir aqui e falar assim, deixa eu apagar a luz junto com você. Então são dois cegos. Então eu olho pro problema independente do que for. Claro que tem algumas coisas que mexem um pouco com a gente, né? Mas não de ficar afetado, mas eu tenho a plena convicção que, independente do problema, eu tô aqui para resolver. Eu não tô aqui para chorar junto com a pessoa. Se bem que eu faço, muitas vezes eu faço um comentário na avaliação, né? A pessoa ela passa uma avaliação comigo e aí eu falo o seguinte, foi assim, ó, as coisas vão funcionar da forma ABC e a partir do momento em que você senta na minha frente, os seus problemas são meus e eu não gosto de perder. Eu falo isso pro paciente. Pra ele entender, porque ele também tá ali pra falar assim, cara, eu tô passando com o Guilherme, eu preciso sentir segurança. Sim. Então, tipo, cara, a gente vai pras cabeças mesmo. Mas eu não vou entrar no seu problema. Eu não vou sofrer junto com você. Na verdade, eu vou resolver junto com você. Então é basicamente isso. E os tratamentos, Guilherme, eles têm começo, meio e fim? Eles são contínuos, são por sessões? Como que funciona? Começo, meio e fim. Tem pessoas que passam comigo há mais de um ano, mas é muito raro. São muito poucas as pessoas. Uma boa parte dos meus pacientes fazem terapia tradicional, né? E eu falo, pode continuar, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, as pessoas que continuam comigo por um bom tempo, realmente, fazendo acompanhamento ali, são pessoas que têm dificuldade de ambiente. Então, por exemplo, vive num contexto familiar muito depressivo, muito agressivo, entende? E aí complica um pouco. E, tipo assim, não depende muito da pessoa. Na verdade, ela precisaria sair daquele ambiente. Certo. Essa é a questão, né? Ou até mesmo mudar de país, tá? Mas, enfim. Em relação a isso, em relação ao acompanhamento, geralmente os pacientes eles passam por um projeto de 8 sessões. Certo. 8 a 12 sessões. Onde a gente tem começo, meio e fim. E o objetivo é ir evoluindo a cada sessão. Entende? Muito bom. Guilherme, quando a gente fala de negócios, né, de empreendedorismo, o Papo Empreendedor surgiu justamente para levar aquela conversa que quando você está num barzinho, quando você está num restaurante ou no churrasco de domingo, que o tema é negócios, você começa a trocar ideia com seus amigos, seus familiares. Isso gera muito insight. Eu acredito muito nisso, no poder desse network, dessa qualificação. E quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas só pensam, não, eu preciso abrir um negócio. Né? Você, enquanto profissional liberal, enquanto profissional hoje, você empreende. Eu queria ouvir de você, quando você está reunindo com seus amigos, seus familiares e o tema cai na mesa, empreendedorismo, o que não falta nesse papo empreendedor? Cara, ser humano. Ser humano. Eu já percebi há muito tempo que uma das principais frentes de um negócio para ele dar sucesso é você ser um bom gestor de pessoas. Mas, tipo assim, um gestor de pessoas humano. Já mentorei empresários que eles duplicaram o faturamento com gestão de pessoas. Investe caminhão de dinheiro em marketing, mas só que as pessoas... Eu já cheguei para um empresário e falei assim, ele me convidou, né, pra treinar a equipe dele. E aí eu falei assim, tá bom, mas deixa eu conversar com você antes. Eu sempre vou conversar com o líder antes. Porque dependendo da visão do líder, eu recuso o trabalho. Porque não compactuo. Então, não me vendo por dinheiro, são princípios. E aí a questão é o seguinte, teve uma vez que eu tava conversando com um cara, ele pegou
E quando eu conversei, eu percebi a visão dele, eu falei assim, cara, não vou. Agora eu preciso conversar com você antes, porque se fosse pra demitir alguém, demitiria você. O cara ficou amarelo, ficou branco, eu não esperava isso. Eu falei assim, o que eu construí com seus funcionários, você vai desconstruir, você não é referência pra eles. Você não é referência pra eles. Então, quando eu falo de um líder, que ele é humano, ele é um líder que ele realmente se preocupa. Ele pergunta como é que você tá, se tá tudo bem. Eu até brinco, eu vou até soltar uma dica aqui, que, ao meu ver, ela é muito valiosa. Pode aplicar no seu negócio, você vai ver. Você que é empresário, que tá escutando essa mensagem, preste muita atenção. Você vai pegar os seus cabeças. Aquelas pessoas que estão na frente dos seus negócios. Por exemplo, gestor, gerente, essa galera assim. Se for uma empresa pequena, perfeito, você vai fazer isso com todo mundo. Mas se for uma empresa grande, que passa de 30 pessoas, 20 pessoas, média, pequena e média, você já pode fazer só com a liderança. Você vai procurar, vamos supor que abaixo do Felipe tem 3 pessoas. E aí você vai procurar entender, saber qual que é o nome do pai e da mãe dessas 3 pessoas, desses 3 líderes que estão abaixo de você. E aí vamos supor, qual é o nome da sua mãe? Vanira. Vanira e seu pai? José. Vanira e José. E aí eu sou o líder do Felipe, aí eu chego e falo assim, ei Fê, como você tá hoje, tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo certo, enfim, tá dormindo bem, tá treinando, tá comendo, não tá, já estamos puxando de orelha. Fechou, Fê, me tira uma coisa, como é que tá o seu José, como é que tá a sua Vanira? Vanira? Isso. Pô, tá bem, então, sabe? O que acontece aqui quando eu pergunto isso? Eu acesso no cérebro da pessoa um nível bizarro de intimidade, onde às vezes nem o seu melhor amigo pergunta como tá o seu pai e sua mãe. Muito bom. Nem o seu melhor amigo pergunta. E aí, quando você pergunta isso, você cria uma empatia, o que acontece? O que você vai colher? Você vai colher segurança do seu colaborador. Ele vai confiar em você. Ele vai desabafar com você. Ah, mas aí eu não quero dar muita intimidade. Mas, claro, você controla isso. Você não pode perder o respeito, né? Ele confundir você ser um brother dele com ser o líder dele, né? E aí, cara, quando você começa a fazer isso, a pessoa ela para de trabalhar para ela. Ela começa a trabalhar pela empresa. Sim. Né? Porque ela fala assim, cara, meu Felipe é tão top, cara. O Guilherme é tão top. Que, meu Deus do céu. Então é você se preocupar, você saber se a pessoa tá bem, se não tá. Eu tô falando um negócio só. Eu soltei uma dica aqui, né? Tem 1000 coisas pra falar. Você percebe que às vezes, Guilherme, o gestor, ele quer contratar um treinamento que ele vai gastar milhares de reais, porque não, vai vir a pessoa lá e vai resolver os problemas da minha empresa. Mas ações como essas e outras, né? A gente também indica bastante ritual de gestão, são com 0 custo e alta eficiência. E as pessoas não têm essa observação, 100%. né? Eu vou soltar uma informação aqui que é de pesquisa minha, tá? Que eu tenho analisado dos empresários, as pessoas que eu atendo, porque quando não é empresário são pessoas que trabalham em grandes companhias, eu percebi que existe um problema hoje em questão às empresas que, vamos dizer assim, vai atrapalhar no rendimento do funcionário e na saúde dele. E algumas coisas são ambiente de trabalho que não é saudável. Tem algumas coisas que são óbvias aqui, mas tem uma que é muito importante, que não é tão óbvia assim, que o líder não enxerga. Ambiente de trabalho que não é saudável. Processos da empresa desorganizados, porque um pula em cima do outro e não sabe para onde vai, não sabe onde vai chegar. Isso gera um estresse tão grande. Torre de Babel, né? Exatamente. Terceira coisa, falta de reconhecimento. Todo mundo já deve ter estudado isso. E uma última coisa, líderes que não motivam. Líderes que não é que você não motiva o seu cara, ele não encontra motivação em você. Sim. Você não inspira ele. E aí, muito se fala sobre construção de cultura dentro de empresa, né? E eu acredito piamente que a construção de cultura, a cultura nada mais é do que o DNA do líder. É a visão do líder, cara. Basicamente isso. E para você começar a construir cultura, poucos empresários fazem isso. Você precisa começar fazendo com que os seus funcionários saibam quem é você, qual é a sua carreira
de onde você estava e aonde você chegou. Porque tem muitas pessoas que entram na sua empresa e falam assim, o Felipe é rico. Quero que ele se exploda, eu vou ganhar o meu aqui e já era. O pessoal nem te respeita. Você acha que ela te respeita, ela nem te respeita. Se ela não te respeita, como é que ela encontra inspiração em você? Ou ela tem um falso respeito só por hierarquia, né? Exato, é o fazer sala. Sim. Aqui, entende? Então, eu encorajo os líderes a serem humanos, conhecerem as pessoas, perguntarem sobre as pessoas. E, cara, já organiza aí na sua empresa a apresentação para o seu time de quem é você, qual é a sua carreira, o que você fez, o que você chegou. Porque muitas pessoas que estão dentro da sua empresa desmerecem sua história sem saber qual ela é. Cara, a gente tem um ritual lá na Device, que é quando a gente vai fazer um onboarding de um novo colaborador, a gente faz questão, no caso eu que sou o sócio fundador, de contar por que eu escolhi fazer contabilidade, o que eu já fiz, por onde eu passei, quais foram os meus empregos anteriores a começar a empreender. Em algum momento, a gente, conversando internamente nos nossos processos, a gente pensou em gravar esse processo. Aí eu falei, putz, mas não. A gente ia gravar no sentido de que fazer um onboarding de novos colaboradores no longo prazo se torna um custo extremamente relevante. Eu, Felipe, participar desse processo. Então a ideia era ter a gravação lá da história para o novo colaborador assistir. Só que a gente entendeu que isso é inegociável. Porque o novo colaborador precisa ouvir e sentir a energia do Felipe, do Lucas, contando a história por que a empresa já nasceu. E aí é uma escolha de prioridades para que você faça o colaborador ter essa integração, né? Perfeito. Muito bom. Guilherme, cara, muito obrigado, né? Papo muito bom. Quando a gente traz o tema de comportamento do ser humano, acho que hypa dentro do podcast. Os gestores, né? Meus amigos, meus clientes, todo o meu network tem falado muito, putz, Felipe, eu preciso ter uma vida mais leve, eu preciso saber gerenciar melhor as pessoas que estão comigo. A gente vive num cenário de baixa oferta de mão de obra, seja para qualquer área, tecnologia, finanças, área da saúde. Então, cada vez mais reter talentos é importante, acho que tudo isso colabora, né, para a gente ter uma empresa mais saudável. Cara, as pessoas que querem acompanhar seu conteúdo, você publica vários vídeos bem legais e bem didáticos, por sinal. Parabéns. Obrigado. Como que as pessoas conseguem te encontrar? Como que as pessoas conseguem, de repente, acessar a sua agenda para tentar agendar com você? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado. Tá? É uma honra estar aqui, um prazer, projeto incrível. E você dê conta aí de acompanhar, viu? Você não acompanha, você tá perdendo. Basta me seguir no Instagram, @eu.guilhermeviana. E sobre a minha agenda, hoje eu faço parte da equipe da Clínica Pedro Andrade. Então você pode entrar em contato através do perfil mesmo da clínica. Você entra no meu perfil, tá lá na minha bio, né? Então você pode entrar em contato com a equipe de agendamento que eles vão preparar tudo isso para vocês. Tá certo. Guilherme, muito obrigado pela companhia nesse Papo Empreendedor. Queria agradecer você que nos acompanha nesse canal. Lembrando que você que quer ouvir, né, assistir os nossos episódios anteriores, vocês nos encontram em todas as plataformas de áudio e vídeo, né, como @Papo Empreendedor Podcast. Você que quer trocar uma ideia comigo, Felipe, queria trocar uma ideia sobre tal episódio. Há um hábito, Guilherme, que às vezes as pessoas me chamam no direct e falam, sabe naquele episódio, aquele assunto que você falou? Me dá uma dica sobre isso, né? Então, eu sou sempre à disposição para vocês conversarem comigo. Vocês me encontram, né, no @Felipe Silva no Instagram e nas demais redes sociais. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado. Até mais.